Ok, agora continuando aqui a análise do gerador síncrono, né? Falar da análise de potência dele, certo? Então, se a gente observar no gerador, a gente pode fazer esse seguinte gráfico, né? Isso aqui para praticamente todo o motor, aqui está com os valores específicos com o gerador síncrono, certo? Você vai ter um torque aplicado com uma certa velocidade de rotação. Isso aqui vai ser a sua potência de entrada, tá? E aí dessa potência você vai ter uma parte, você vai perder aqui fatores mecânicos, atrito, ventilação, entre outros, e os fatores magnéticos. Então perdas mecânicas e perdas magnéticas corrente de Foucault no núcleo, esterese, tá? E que isso gera, isso aqui vai basicamente, o sistema está todo girando na mesma velocidade, então o ômega m se mantém, basicamente diminuir o torque que a gente considera da potência convertida, né, o torque induzido, certo? Então esse torque na verdade é o torque induzido porque no gerador a gente vai pegar o sistema girando, vai gerar uma tensão, a tensão no sistema elétrico vai puxar uma corrente e a corrente vai induzir o torque que vai se igualar com esse, certo? Então potência convertida do lado mecânico é o torque induzido, do lado elétrico, aí isso aí você vai gerar o sistema simples, o EA, a tensão induzida, vai puxar uma corrente A e no caso tanto EA quanto IA são alternadas e elas não estão em fase, não necessariamente, pode até estar, mas não necessariamente estão em fase, certo? Então a potência em cada uma das três fases vai ser o valor eficaz de EA vezes o valor eficaz de IA vezes a cosseno do ângulo entre os outros dois. Aí a gente vai usar a gama desse ângulo, né? E aí como são três fases, 3 vezes EA e A cosseno de gama, né? Isso aqui vai passar principalmente pelo RA e o XS, na saída, né? O XS ele não vai causar perda de potência, né? É só a indutância. E a resistência da armadura, a resistência do enrolamento, né, de armadura no estator, né, vai causar uma perda elétrica, né? Basicamente a corrente A passando pela resistência da armadura, de modo que na saída a gente vai ter 3 VF A cosseno de θ, certo? Então VF é a tensão em cada fase, em cada uma das fases, então 3 vezes isso aqui, e cosseno de θ o ângulo entre os dois, né? Basicamente do lado elétrico, aqui simplificando sem um RA, né? A gente tem uma coisa que facilita, que é a potência convertida vai ficar igual à potência de saída, né? A gente não vai ter a perda elétrica sem o RA, né? Então 3EA e A cosseno de gama fica sendo 3VF A cosseno de θ. E que a gente pode ver e analisar isso aqui por aqui, né? Esse lado daqui, né? Aqui o IA, VFA e A cosseno de θ seria o IA modelado aqui nesse lado. E A seno de gama seria o IA no eixo aqui dado pelo EA, né? Agora uma coisa aqui interessante, que aí vai facilitar a gente fazer a comparação dessas potências, se a gente observar aqui essa figura, o JXSA por definição ele está 90 graus aqui do IA, né? Nesse diagrama. Isso faz com que essa tensão daqui, que seja EA seno de delta, né? O delta é o ângulo entre o EA e o VF, também é o ângulo entre o campo líquido e o campo do rotor, né? Então IA seno de delta, EA seno de delta é a mesma coisa que esse aqui, JXSA cosseno desse ângulo. Agora quanto é esse ângulo, se a gente observar, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui, né,
esse menos esse ângulo é igual a esse, né? Porque a reta passando aqui, esse ângulo é a esse aqui é 90 graus, igual a esse, logo esse ângulo é o mesmo θ daqui, né? Então esse é A seno de delta que a gente tem aqui, vai ficar XSA cosseno de θ. Para que serve isso? Se a gente observar aqui, VF e A cosseno de θ, a gente pode pegar o IA cosseno de θ e trocar por EA sobre XS seno de delta, né? Essa é a mesma, o EA seno de delta é igual a XSA cosseno de θ, certo? Delta está aqui, certo? Então a gente pode botar VFA cosseno de θ como VFA sobre XS seno de delta. Isso aqui fica então a potência descrita apenas pela minha tensão de fase, minha tensão induzida, né? A minha tensão induzida, por sua vez, ela vai depender da minha corrente de campo, tá? Minha corrente de campo vai induzir essa tensão, vai na mesma velocidade de rotação, vai induzir essa tensão, certo? Então não depende do valor diretamente do IA, fica dependendo de XS também, é um parâmetro de projeto, o EA é definido, o VF é o que é a tensão gerada, tem acesso a ela, ou então ela é definida por outra questão, né? Fica definida aqui a minha potência nas tensões e o seno do delta, o seno entre o ângulo entre elas. E se a gente fizer a comparação, né, desse delta aqui, né, então isso aqui foi a análise que a gente fez do outro lado, da outra aula. O meu BR, ele me gera, a minha tensão é A. O meu B líquido, por sua vez, me gera a tensão VF, aproximadamente, de certo modo, né, a tensão líquida. Certo? Então, o ângulo entre os dois aqui, BR e B líquido, é o mesmo ângulo entre EA e VF. Tinha feito essa análise antes. E quando a gente chega aqui, na minha potência, VS vezes EA sobre XS seno de delta, a gente consegue fazer a relação entre todos os termos aqui da minha potência convertida. Do lado puramente mecânico, a gente tem que é o torque induzido vezes ômega m. Isso do lado magnético vai se traduzir para o campo do rotor vezes o campo líquido vezes o seno entre os dois. E o campo do rotor gera a tensão EA. Podemos dizer que o campo líquido gera a tensão VF no terminal. E pela relação XS aí, a potência fica VFA sobre XS seno de delta. Certo? Então, essa potência convertida a gente pode descrever ela tanto em fatores mecânicos, quanto em fatores de campo magnético, quanto em fatores elétricos, né? Através dessas três equações daqui, né? Ok, isso é a potência gerada, né? Agora, o que é que acontece quando a gente pega um gerador numa carga isolada, né? Por enquanto a gente está considerando o ômega m constante. Agora, se a gente tiver um gerador isolado, então, né, numa fazenda, ou então no caso o gerador de uma falta de combustível, que o gerador está gerando por ele mesmo a tensão, certo? Então basicamente a gente tem uma relação entre a potência e a velocidade dada pela máquina primária, né? Ou seja, pela máquina que está gerando essa potência mecânica, o torque vezes ômega m, certo? Dessa forma, então a medida aqui, então tipicamente essa máquina, quando a gente está trabalhando com potência zero, está só girando, ela vai estar girando na potência no vazio dela, e quando a gente trabalha na potência nominal dela, ela vai caindo a velocidade em função dessa potência vazia. E tipicamente você consegue ajustar isso aqui, você tem parâmetros para ajustar, para fazer ela ir para a frequência que você quiser, tá? Então a frequência vai ficar definida basicamente por isso. Se eu tiver mais de um gerador, se eu tiver dois geradores juntos, um com o outro, né? Então se eu tiver dois geradores em paralelo, então aqui tá negativo aqui, eu esqueci de botar as unidades aqui, certo? Mas aqui é potência, é o mesmo gráfico do outro. Aqui é frequência, esse lado de cá é o mesmo gráfico do outro, é a velocidade de rotação. Aqui está em frequência, né, elétrica, no outro frequência.
em função da potência, do outro lado de frequência em função da potência. Então, para o lado de cá seria a potência do segundo gerador, né? No caso, eu botei dois geradores que tem esse SP aqui igual, né? 10 mega, tá aqui 10 megawatts por hertz, alguma coisa assim, né? Quando eu ligo os dois em paralelo, o que é que vai acontecer? Eles vão se ajustar num ponto que a frequência é a mesma. Se eles estão em paralelo, a rede elétrica dos dois está em paralelo, então eles vão ajustar a velocidade de rotação, né? E aí eles vão ajustar num ponto que vai dividir a potência de um para o outro, né? Então, nesse exemplo aqui, vão trabalhar na frequência de 55 Hz. Esse daqui operando com 50 megawatts, esse aqui operando com 30 megawatts, né? Só a igualar essa equação aqui dos dois transformadores, dos dois geradores, para o mesmo F carga, certo? Então cada um vai ter o seu F vazio, vai ter o seu SP, vão igualar no mesmo F carga, e a soma das potências do 2 vai ser a potência que está sendo consumida na sua carga. Basicamente é isso, certo? Isso eu tenho dois. Se eu tiver 3 geradores, então essa situação vai ficar difícil de botar aqui no gráfico, vai ficar várias. Se eu pegar um gerador e colocar na rede elétrica agora, certo? Então, caso, se você pegar um gerador síncrono, colocou uma roda d'água no moinho, enfim, fez o gerador síncrono e ligou na rede elétrica para gerar energia de volta para a rede elétrica. Como é que isso vai funcionar? Então, na rede elétrica a gente tem o que é o chamado barramento infinito, né? Faltou um izinho aqui, né? Ou seja, a tensão na rede elétrica e a frequência na rede elétrica se mantém a mesma. A tensão eficaz se mantém constante, né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai ligar uma coisa na tomada, a gente está sempre considerando que ali é 220 volts, 60 Hz. Qual é a potência elétrica numa cidade como Recife, por exemplo? Um gigawatts. A gente fizer um gerador de 100 kW, ligar na rede elétrica do Recife, ele vai afetar essa rede elétrica? Praticamente não, certo? Então a gente considera essa análise do barramento infinito, considera isso. A frequência vai ser definida pela rede e a tensão de fase também vai ser definida pela rede, né? Que é um negócio curioso, que a gente pega no gerador, o que? A gente vai gerar a tensão EA, ele vai gerar, vai passar pelo JXSA, vai gerar a tensão de fase. Só que nesse caso, você tem uma realimentação aí, claro, a corrente que vai variar para ficar na tensão de fase definida pela rede, né? E a gente chega nesse caso daqui, tá? Então, se a gente tiver o meu VF fixo, vamos ver se eu aumento aqui. O meu VF está aqui na linha fixo, né? O meu EA também ele vai ter uma amplitude fixa. No momento que eu aumento a potência gerada, né? Então lembrando, a potência gerada, VF EA sobre XS, seno de delta, que é o ângulo entre os dois, né? Ou VFA cosseno de delta, é um ângulo aqui entre os dois. Se eu aumento a potência que eu estou gerando, ou seja, se eu botar mais torque, ele está trabalhando na mesma velocidade, né? Como a frequência é definida pelo barramento, isso aí vai definir a frequência que está girando a minha máquina mesmo, o rotor do meu gerador, certo? Então, se eu boto mais torque na minha máquina, eu vou aumentar a potência que eu estou gerando, certo? Isso vai se traduzir dessa forma. O meu VF se mantém constante, né? Não ligo para as unidades não, só botei umas unidades aqui para fazer o que fosse. E o meu IA vai então ficar variando e o ângulo vai ficar variando, né? Para o meu EA se manter no mesmo amplitude aqui, né?
ou seja, né, eu aumento a minha potência gerada. Se eu boto mais torque no meu gerador ligado no barramento infinito, o meu barramento infinito vai deixar meu VF travado aqui e minha velocidade de rotação travada, então não vou ter aquela curva de variação da velocidade com torque, né? E o que vai acontecer é que ele vai simplesmente mudar o ângulo delta entre o EVA e o VF, que no caso do rotor vai ser o mesmo ângulo entre o campo do rotor e o campo do campo líquido, né? Isso aí vai fazer com que o meu IA fique variando aí. Observe o seguinte, muda também o cosseno de θ. Então, num determinado gerador, vou botar um IF aqui menor para facilitar essa visualização. Num determinado gerador eu consigo pegar e ajustar a potência gerada, por exemplo. A potência gerada vai definir também o meu fator de potência do meu gerador, o ângulo entre o IA e o VF. O θ, né? O fator de potência é o cosseno de θ. Né? Quando eles estão alinhados, aí eu tenho na saída do meu gerador potência puramente ativa, né? Meu EA alinhado com IF. Se eu aumento a minha potência, ele vai ficar com aspecto, né, vai estar dando potência reativa, né, indutiva, né, adiantada no meu sistema. Se eu diminuo meu PG, aí eu vou dando potência cada vez mais reativa até que eu chego, quando eu tiver com o meu VF na mesma linha do EA, eu vou estar com a potência puramente reativa, né? Eu vou estar com IA para dar essa diferença JXSA entre a tensão de fase e a tensão induzida, e a potência puramente reativa, né? Se nessa situação eu mexo agora no meu EA, como é que eu posso mexer no meu EA? Meu EA é K, constante do rotor, vezes φ, fluxo, vezes ômega M. O ômega M é fixo, K é constante do motor, do gerador, da máquina. Meu φ, o meu fluxo, se eu mexer na minha corrente do indutor de campo, né? Aí eu vou mexer no meu EA. Se eu aumento o meu EA, observe o seguinte, quando eu mexo aqui no meu EF para um determinado PG aqui, se eu mexo aqui o meu IF, a minha tensão é dada por quê? VF vezes IA cosseno de θ. Mantém constante, veja que o meu IA faz uma linha aqui, né? IA cosseno de θ se mantém constante à medida que eu aumento o EA, certo? Por quê? Porque minha potência mesmo ativa está fixa. O meu IF eu só estou ajustando o meu fator de potência. Então eu consigo pegar uma máquina síncrona e ajustar o IF para ela servir de ajuste, um gerador síncrono, para ela dar a potência reativa que eu quiser, assim, dado certos limites, né? Para uma determinada faixa de potência reativa aí para o meu sistema, né? Simplesmente ajustando aqui o meu EA, né? E gera inclusive esse caso aqui, né? Se eu boto o meu PG aqui, minha potência em 0, aí isso aqui, nessa situação, eu só estou mexendo no meu IA. O meu VF está definido pela rede, meu EA está lá, e aí o JXSA, então uma corrente puramente reativa, certo? Isso aqui eu consigo adicionar ou tirar, né? Se eu baixar demais o VF, se o meu EA ficar abaixo do VF, é porque ele vai atrapalhar aqui algumas coisas aqui no GeoGebra que eu estou usando para fazer isso daqui. Aí eu consigo fazer o meu EA menor que o VF, consigo fazer o meu IA para o lado de cá também, só ficou ruim de fazer isso aqui nesse sistema, certo? Mas aí eu consigo ajustar a potência, a fazer sem potência ativa, ajustar o meu IF aqui e fazer, entregar ou retirar potência reativa ao meu sistema, certo? Então dá para usar uma máquina síncrona como um gerador de potência, para cancelar a potência reativa do meu sistema. Eu boto potência ou atrasada, ou se eu boto o meu EA menor que o meu VS, boto potência adiantada aí no meu sistema, certo?
Isso aqui seria o caso do gerador. E se eu pegar esse PG, isso aqui é a potência que eu estou entregando, né? Aqui ele está zero, eu estou nessa situação. Se eu botar potência sendo recebida, uma potência negativa, uma potência gerada negativa, significa se agora for meu sistema elétrico que estiver gerando potência mecânica, né? O que é que vai acontecer? Basicamente eu vou estar trabalhando não como um motor, um gerador, vou estar trabalhando como um motor. A mesma máquina, ela pode funcionar também como motor. Inclusive, dependendo de como você ajusta ela, se você pega aqui e coloca uma máquina que tem essa frequência zero abaixo da frequência de linha, ela vai subir até ajustar na frequência de rotação da linha e vai agir como um motor. Como um motor, infelizmente eu não consegui botar uma única simulação aqui. Aí eu vou chegar nessa situação. Então aqui eu botei a potência do motor, vou aumentar ela. Então isso aqui é a potência atrasada. Então aqui nesse caso aqui a gente não está vendo aqui o IA agora adiantado em relação ao VF, certo? E ele está no sentido contrário porque já é justamente negativo, né? Ao JXSA, né? Então agora o meu VF fica sendo EA menos JXSA, né? Porque eu estou, né, como motor. Aliás, o meu VF vai ficar, o EA vai ficar VF menos JXSA, né? Aí eu tenho a corrente no sentido contrário, indicando que ele está, né, no real aqui, indicando só o sentido da corrente, tá? Se eu fizer IA vezes VS, a minha potência ativa aqui vai ficar negativa. É só questão de notação, só a questão do sentido da corrente, certo? Mas o importante é, no gerador, né, eita, tá trocado aqui. Não, tá invertido esse sistema, desculpe. O meu EA fica para baixo. Eu errei aqui. Eu vou parar o vídeo aqui e fazer outro do motor então. A gente cancela essa partezinha, né? Certo? Mas basicamente é isso daí. Como um gerador, aí eu consigo, medida que eu ligo no barramento infinito, que é o uso mais comum, porque máquinas síncronas são normalmente de grande porte, né? Medida que eu ligo no barramento infinito, ligo na rede elétrica normal. Normalmente o que a gente vai fazer, vai ligar na rede elétrica normal e vai realimentar de volta a rede elétrica, certo? À medida que eu boto potência, eu fico variando o meu IA e vario o fator de potência da minha, estou gerando, né? Se eu mexo no IF, mexo na tensão lá do meu EA, eu vou mexer basicamente no fator de potência sem mexer na potência ativa.